Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E nesse domingo, dia 2 de outubro, todos os cidadãos do Brasil são convocados a exercerem sua cidadania, a escolherem seus candidatos para futuro presidente, governadores, deputados. Porém, meus irmãos, qual deve ser a nossa expectativa como cristãos diante de todo esse cenário? Amor pela pátria? Bandeira verde e amarela ou vermelha do PT? Lula ou Bolsonaro? Meus irmãos, talvez essa seja uma das grandes preocupações das pessoas nesses últimos dias, meus irmãos, que antecedem a eleição. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês e eu espero que o Espírito Santo leve elas ao seu coração. Vamos ler o texto bíblico do nosso estudo. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E antes de nós analisarmos o texto bíblico, eu gostaria de falar sobre a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, meus irmãos, era originalmente conhecida como Crenides, que significa apenas fontes, por causa do grande número de fontes que havia em seus arredores. Porém, essa cidade Crenides recebeu o nome de Filipos após a conquista de Alexandre o Grande. Filipe, meus irmãos, o pai de Alexandre o Grande, ele foi atraído pela grande quantidade de ouro que havia no local e ele conquistou esse local no século IV a.C. Porém, um ponto significativo da cidade de Filipos foi quando os exércitos de Antônio e Otávio, que eram imperadores romanos, derrotaram os exércitos de Brutus e Cássius na famosa Batalha de Filipos. Procure depois na internet. E por que, meus irmãos, esse foi o ponto significativo dessa cidade? Depois dessa grande batalha, Filipos se tornou uma colônia romana, e isso nós lemos em Atos capítulo 16. E como colônia de Roma, a região de Filipos, meus irmãos, começou a ter inúmeros privilégios. E quais foram eles? Eles tinham autonomia em seu governo provincial, eles tinham a lei romana que isentava os cidadãos filipenses de impostos, e eles usavam o latim como idioma oficial romano. E eles possuíam a famosa cidadania romana, meus irmãos, que era cobiçada por muitos dos tempos antigos, na época de Jesus. E de todos os privilégios que os filipenses receberam, sem dúvida, meus irmãos, o mais significativo foi da pessoa possuir a cidadania romana. E quais eram os privilégios de ser um cidadão romano? Você poderia vender e comprar propriedades, casar-se com uma cidadã romana, ter um testamento romano, meus irmãos. E a cidadania romana significava ter o direito de votar, direito de manter uma propriedade, fazer contratos, ser livre de torturas, ter proteções especiais contra a sentença de morte, inclusive da crucificação. Cidadão romano, meus irmãos, não era crucificado e era um tratamento digno para o cidadão romano. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele adquiriu a sua cidadania romana através do seu nascimento. E porque eu creio que é importante contextualizar vocês a respeito da cidade de Filipos, meus irmãos, quando nós estudamos as escrituras a partir da perspectiva histórica, entendendo a cultura da época, o texto faz muito mais sentido para nós depois de 2000 anos. E não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo menciona que a cidadania dos cristãos vem do céu. Os filipenses se vestiam com os romanos, falavam latim, que era a língua dos romanos, tinham os mesmos privilégios dos romanos e também tinha um grande Salvador que trouxe para eles grandes privilégios. A cidadania romana, meus irmãos, era como se fosse o green card nos nossos dias, que é tão cobiçado nos Estados Unidos, a tão cobiçada cidadania americana. E muitos cidadãos filipenses gozavam e batiam no peito. Ah, eu sou um cidadão romano. Porém, meus irmãos, o Salvador deles era um homem e não era Deus. Era um imperador político e não Cristo Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo escreve: Filipenses, não pense que a nossa pátria, nossa verdadeira cidadania vem dos governadores terrenos desse mundo. Não se gabem dos privilégios da sua cidadania, não se gabem da sua cidadania romana. Vocês cristãos que creem em Jesus Cristo, a vossa cidadania é do céu, não é terrena. Seus nomes não estão escritos apenas nos documentos romanos, mas seus nomes estão escritos no livro da vida. Suas vidas não são governadas pelos reis desse mundo, mas do rei que veio e morreu por vocês e ressuscitou ao terceiro dia.
seus direitos que vocês tanto cobiçam, Filipenses, de ser cidadãos romanos, estar seguros de não sofrer injustiças ou morte de cruz por causa da sua cidadania. Lembre-se, Filipenses, que a segurança de vocês não está no braço dos homens, mas sim nos braços de Deus. E a nossa verdadeira herança está nos céus. O nosso Senhor Jesus já preparou as verdadeiras mansões celestiais para os cristãos. E por isso, nós somos peregrinos nesse mundo, Filipenses, e ansiamos a cidadania dos céus. Não nos gloriamos com as cidadanias terrenas que passarão. Todos os reinados desse mundo, Filipenses, perecerão. Porém, Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos unidos intimamente com o nosso Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E é essa realidade que os cristãos filipenses e nos dias de hoje precisam viver. O reino de Deus, meus irmãos, não é desse mundo. As glórias dessa terra perecerão, pois só o reino de Cristo será eterno. Não se gabem da sua pátria, não exaltem o seu país, sua cidadania, acima da sua verdadeira cidadania que é celestial. A cidadania dos cristãos, meus irmãos, não é desse mundo, não é terrena. Somos peregrinos nesse mundo passageiro. E o apóstolo Pedro declara algo surpreendente para a igreja. Vocês são o povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. Veja, meus irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, os incrédulos, como é adivinável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nação, meus irmãos, cujo Deus é o Senhor, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é a Europa, onde foi o palco de grandes avivamentos, mas sim a igreja. A igreja é a nação de Deus, constituída de toda tribo, povo, língua e nação. E realmente, meus irmãos, esse texto de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo, é muito profundo, pois ele mesmo, sendo cidadão romano, tendo grandes privilégios, considerou tudo aquilo como perda por causa de Cristo. Então, meus irmãos, existe um sentido que nós somos cidadãos brasileiros, porém, meus irmãos, em um sentido mais elevado, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria vem dos céus, a nossa esperança vem de Deus. E os cristãos filipenses se orgulhavam tanto de seus privilégios como cidadãos romanos, e Paulo teve que escrever, meus irmãos, isso para corrigir essa visão equivocada deles. Cristãos que estavam colocando a segurança em sua cidadania tão privilegiada e também a esperança em homens que trouxeram essa paz para eles. E outro ponto importante desse versículo diz isso: a nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador. Veja, meus irmãos, existia uma igreja ainda que não foi corrompida, colocando a esperança em políticos. Eles estavam esperando ansiosamente. E agora se atente a essa palavra no texto bíblico, Salvador e Senhor. Vocês sabiam que a palavra Salvador e Senhor no período de Jesus, meus irmãos, tinham conotações políticas? Os imperadores romanos, eles adotaram esse termo grego que é soter, que é traduzido como Salvador para eles, e também Kyrios, que era Senhor, ou seja, eles se consideravam salvadores políticos, senhores de Roma, de Filipos e de inúmeras cidades dos tempos antigos. E outra palavra, meus irmãos, que tinha uma conotação política, e vocês adivinham qual que é? Evangelho. Dentro do contexto romano, a palavra evangelho, meus irmãos, ela tinha um sentido político-religioso. Augusto César, por exemplo, que viveu entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, foi o primeiro imperador na história de Roma, meus irmãos, que aceitou para si o título de Deus vivos, ou seja, ele se considerava, meus irmãos, o salvador do mundo, que é a palavra soter em grego. E a notícia do seu aniversário era a celebração das boas notícias para toda a humanidade, o nascimento de Augusto César, daquele que trouxe ao mundo paz e prosperidade. Esse era o contexto onde os cristãos estavam inseridos, meus irmãos,
homens que se consideravam como deuses e salvadores desse mundo. E toda vez que nós lemos nas Escrituras a palavra Salvador e Senhor, é uma afronta política que os cristãos estão fazendo contra os imperadores romanos. E nesse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo está fazendo uma afronta contra os imperadores romanos. Em termos simples, os cristãos estão dizendo que o único salvador de uma nação é Jesus Cristo e não homens pecadores. Porém, meus irmãos, e isso era uma afronta ao Império Romano, era uma afronta aos filipenses, declarar que Jesus Cristo, aquele judeu tão simples que morreu na cruz, era o salvador da humanidade. Alegar que um criminoso romano que morreu na cruz era loucura. E por isso que o apóstolo Paulo descreve que o evangelho que ele pregava era loucura para os gentios. Então, meus irmãos, à luz desse pequeno versículo, nós aprendemos grandes verdades. Não importa quantos benefícios você possa obter através da sua cidadania terrena, a nossa cidadania é do céu. E isso que os cristãos precisam almejar mais do que tudo. E os nossos salvadores não são os políticos que nos trazem paz, prosperidade e muitos benefícios para a sociedade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que Paulo estava pregando, meus irmãos, era uma afronta para os romanos, era uma traição política de um cidadão romano. Então, por que nesse pequeno versículo de Filipenses é tão importante nesse contexto de eleição? Porque, infelizmente, muitos cristãos, pastores, pregadores estão depositando a salvação do país e o avanço do evangelho, meus irmãos, nos homens, ou o famoso jargão: se não falarmos de política hoje, não falaremos de Jesus amanhã. E acaso tais pessoas esqueceram que o nosso Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ao longo de toda a história da igreja, nenhum governo, meus irmãos, pôde parar a igreja. Analise os 250 anos de perseguição que a igreja sofreu durante o reinado de Nero, Domiciano, Trajano, até Constantino chegar no poder. 250 anos de perseguição e nada parou a igreja. Os inúmeros cristãos protestantes, meus irmãos, que morreram na Inquisição, cristãos mortos no regime nazista e também comunista, inúmeros cristãos ainda no dia de hoje estão morrendo ao redor do mundo. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Analise a Coreia do Norte, por exemplo, através do canal Portas Abertas, um país, meus irmãos, totalmente totalitário e fechado. Inúmeros cristãos estão indo lá secretamente, avançando o evangelho naquele país. Será, meus irmãos, que realmente nós cremos nas palavras do nosso Senhor Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? E eu gostaria de compartilhar um antigo hino escrito por Sabine Gold, que diz assim: coroa e tronos podem perecer, reinos surgem e desaparecem, mas a igreja de Jesus inabalável, meus irmãos, permanecerá. As portas do inferno jamais poderão contra essa igreja prevalecer. Temos a promessa do próprio Cristo e ela jamais deixará de se cumprir. Maravilhoso esse trecho do hino, não é, meus irmãos? Os hinos antigos eram totalmente cristocêntricos. Meus irmãos, para finalizarmos esse estudo, eu gostaria de deixar uma última palavra. Afirmar que somos cidadãos dos céus, isso não significa que somos isentos da nossa participação aqui nesse mundo, pois os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Devemos exercer a nossa cidadania com sabedoria, e se você é cristão, você deve votar corretamente segundo princípios bíblicos. Porém, aonde está a esperança do nosso coração? Aonde está a nossa paz? Aonde está a esperança de prosperidade no Brasil? A nossa segurança? Os filipenses, meus irmãos, se gabavam do seu green card romano e esqueceram que o verdadeiro salvador deles era Cristo. Que a igreja, meus irmãos, se arrependa e reconheça que a única solução para um grande despertar aqui no Brasil não virá por quem está no poder, quer seja Lula, Bolsonaro, quem quer que seja, meus irmãos, mas sim mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram, deixe o like, comente a opinião de vocês a respeito desse versículo de Filipenses que é tão grandioso. E se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E se vocês quiserem contribuir também com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, o link está na descrição de todos os vídeos.
E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e que Deus desperte a nação brasileira para um verdadeiro evangelho, meus irmãos.